Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 981 11 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Olá pessoal, passando por aqui para fazer uma indicação de presente de Natal para vocês, que é a Bíblia Sagrada Caminhada Bíblica, com reflexões diárias de Daniel Alves. Essa Bíblia tem um plano de leitura anual e ela traz essas reflexões do pastor Daniel, que é pastor no Rio Grande do Sul. Ao adquirir essa Bíblia, você não somente terá um guia tranquilo para lê-la toda, mas também terá essas reflexões diárias e estará contribuindo para a evangelização dessa área tão carente do nosso país, que é o Rio Grande do Sul. Caminhada Bíblica com reflexões do pastor Daniel Alves. Aqui na bio você pode encontrar as informações para a sua aquisição. Um grande abraço, Deus o abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre o seu rosto e te dê a paz. Muito boa tarde a cada uma de vocês, amadas mulheres, que já caminha conosco nessa maravilhosa tarde das mulheres. Que tempo precioso, que satisfação é ter sua audiência conosco. Eu gostaria de saudar cada uma de vocês e desejar que o Senhor abençoe abundantemente, não apenas você, mas toda a sua família. Eu sou Cíntia Rios, estou falando daqui de Canoas, no Rio Grande do Sul, um tempo super agradável, aqui do Jardim da Bênção, aguardando por você. Então você que já está aí conosco, ligadinha, não deixe de compartilhar essa série maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Resolução de conflitos. Afinal de contas, quem não tem? Quem não tem? Em uma maior ou menor proporção, todas nós precisamos aprender sobre esse assunto. Então, antes da gente tratar do nosso tema, eu gostaria sim de pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal aí do YouTube, IPB Canoas, que faça a sua inscrição para que você seja notificado, para não esquecer, no corre-corre, né? Nós mulheres que temos tantas funções, 30 minutinhos antes você vai ser notificado de que já está quase na hora da tarde das mulheres. Inscreva-se nesse canal, não deixe de acompanhar o nosso programa Tarde das Mulheres, compartilhe, seja uma multiplicadora desses estudos, encaminhe para seus familiares, suas colegas de trabalho, suas vizinhas e vamos juntas alcançar o nosso amado Brasil e ultrapassar as fronteiras do nosso país, onde o Senhor de fato quer que chegue esse recadinho dele, essa mensagem dele, tá certo? Gostaria de antemão de ler o devocional de Spurgeon para que a gente já fosse preparando aí o nosso coração para receber as mensagens e as lições que o Senhor há de nos ensinar nessa hora. Vamos lá. Devocional de Spurgeon, 30 de novembro. A guerra, aliás, vou ler antes o versículo. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram
o dragão e os seus anjos. Apocalipse 12, verso 7. A guerra sempre assolará duas grandes soberanias, até que uma ou a outra seja subjugada. A paz entre o bem e o mal é uma impossibilidade. Essa aspiração seria de fato o triunfo dos poderes das trevas. Miguel sempre lutará. Sua alma santa se atormenta com o pecado e não suportará. Jesus será sempre inimigo do dragão, e não de forma pacífica, mas ativa e vigorosamente, com determinação plena de exterminar todo o mal. Todos os seus servos, sejam anjos ou mensageiros aqui no mundo, devem e irão lutar. Nasceram para ser guerreiros. Na cruz, entram na aliança para nunca dar trégua para o mal. São um regimento militar, firme na defesa e feroz no ataque. O dever de todo soldado no exército do Senhor é diariamente, com todo o seu coração, com toda a sua alma e sua força, lutar contra o dragão. O dragão e seus anjos não se afastarão da luta jamais. São constantes em seus ataques violentos, não poupam armas, muito menos o justo ou o infame. Somos tolas, irmãs, por esperar servir a Deus sem oposição. Quanto mais zelosos formos, certamente seremos mais atacados pelos seguidores do inferno. A igreja pode se tornar preguiçosa, mas o seu grande opositor, jamais. Seu espírito incansável nunca permitirá que a guerra cesse. Ele odeia a semente da mulher e, com satisfação, tenta devorar a igreja, se assim o pudesse. Os servos de Satanás partilham grandemente da força do antigo dragão e estão sempre ativos. A guerra assola por todos os lados e sonhar com a paz é perigoso e fútil. Glória a Deus por sabermos qual é o fim da guerra. O grande dragão será banido e destruído para sempre, enquanto Jesus e aqueles com que ele estão receberão a coroa. Afiemos nossas espadas e oremos, pedindo auxílio ao Espírito Santo para que fortaleça os nossos braços para o conflito. Não houve batalha tão importante, não haverá coroa tão gloriosa. Todos em seus postos, guerreiros da cruz, e que o Senhor, em pouco tempo, esmague, sim, Satanás sob os seus pés. Observem que em todo tempo, eu e você sempre teremos conflitos. Enquanto o Senhor nos deixar nessa terra, nós teremos, com certeza, conflitos. Então você não pode, de forma alguma, ficar na ilusão, achando que servir ao Senhor é a ausência de conflito. Por isso mesmo que a nossa série está assim sendo maravilhosa, trazendo conhecimentos bíblicos para a gente aprender, porque muitas de nós não sabem lidar com os conflitos. E Deus traz, à luz das Escrituras, preciosíssimas lições de como eu e você devemos ter noção, quais são os pré-requisitos sobre esse conflito. E o nosso tema de hoje é exatamente resolução de conflito, é a série. E o nosso tema de hoje é requer paciência e tolerância amorosa. Você é uma mulher paciente? Você é uma mulher que tolera, mas tolera em amor? Nós vamos ver nesta hora, à luz das Escrituras, dicas, lições práticas, conteúdo, versículos bíblicos que certamente vai te trazer a uma autorreflexão, ao reconhecimento de que todas nós precisamos melhorar nessa área. Então não fique de fora. E para tanto, eu convido você então a abrir aí as Escrituras. O nosso texto básico encontra-se em Efésios capítulo 4, versículos de 1 ao versículo 3. Nos diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Observe que no primeiro versículo, nós somos alertadas a vivermos de modo digno do Evangelho para a qual nós fomos chamadas. Você tem noção dessa expressão? O que é uma mulher viver de modo digno do Evangelho? É uma mulher viver nada mais, nada menos como uma cidadã do céu. Então eu já começo a nossa tarde das mulheres perguntando para você: você tem vivido nesta terra tão passageira, tão transitória, como uma cidadã do céu? Foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos deu essa vocação. E Paulo nos orienta e diz assim: olha, para que vocês andem de modo digno. Ou seja, nós não somos desta terra. A nossa pátria é celestial. Estamos aqui de passagem e devemos nos portar como princesas do rei, filhas do rei, cidadãs do céu. Então, não saia aqui que nossa tarde promete, dá tempo ainda você convidar outras mulheres. Já falamos, já temos dois temas diferentes tratando ainda dessa série. Primeiro tema falamos de uma forma geral sobre o que seria essa resolução de conflitos, né? A semana passada nós vimos os primeiros pré-requisitos, porque a partir do versículo 2, ele nos diz como é que a gente deve viver como essa cidadã do céu. Diz assim, ó, com toda humildade e mansidão. Então, a semana passada, nós vimos que para resolver os conflitos, nós precisamos ser mansas e humildes. E aí você que está chegando agora, talvez diga assim: Cíntia, dá só um spoilerzinho aí, né? Do que é que vocês trataram aí a semana passada. Então, veja bem, humildade. Você tem que entender que você não é melhor do que ninguém. Que você não é a medida de todas as coisas. Que humildade é o oposto de orgulho, certo? Só um spoilerzinho. Depois você vai lá na nossa playlist, porque todos os nossos estudos ficam gravados, tá? E mansidão. Eu não fico assim agoniada, né? Atropelando as coisas. Não. Eu aguardo no Senhor. Uma mulher mansa é aquela mulher que não causa transtorno na vida de outras pessoas. Tem várias séries e estudos que utilizam exatamente essa expressão. E hoje nós vamos ver exatamente os dois últimos pré-requisitos, né? Porque essas quatro palavrinhas mágicas aqui, bíblicas, nós diríamos que são pré-requisitos de como resolver cada um dos conflitos. Então, a partir da próxima semana, nós vamos adentrar ainda em outros assuntos, né? Eu devo dizer para você que nós estamos estudando exatamente o livro com o nome, é um livrozinho da capa branca, Resolução de Conflitos, do nosso querido autor Lô Priolo, que traz lições preciosíssimas. Então, eu fui fazendo alguns estudos, né? Slides para que a gente consiga, então, de uma forma mais sucinta, passar esse conteúdo para você que é de grande valia dos nossos dias, certo? Então vamos lá. Se hoje o nosso tema é paciência e tolerância amorosa, no texto aqui também nos diz suportando uns aos outros em amor, que dá a mesma ideia de tolerância, certo? O que seria essa palavra paciência, né? Significa macrotomia. O que é macrotomia? É a ideia de uma pessoa que tem um ânimo longo. Longanimidade, afinal de contas, é fruto do Espírito Santo, não é? Então, a gente poderia, assim, pensar na possibilidade de que toda mulher que é paciente, ela é longânima, né? Então, para ela, não seria tão fácil assim, para a mulher que é paciente, qualquer pessoa tirar ela do sério. Ela demora para poder sair do sério. Você é uma mulher assim? Ou nem precisa aparecer o problema e você já saiu do sério? Já está fora da casinha, como a gente fala. Calma. Se você ainda é assim, a palavra do nosso Deus vai lhe confrontar nessa hora. Todas nós, mulheres, precisamos rogar ao Senhor que nos dê paciência. E se a gente for olhar biblicamente, meninas, a ideia aqui de paciência, de longanimidade, é a própria ideia do próprio Deus,
que sempre é longânimo e paciente para conosco. Você consegue parar para pensar o quanto Deus é paciente contigo? O quanto você já deveria ser uma mulher mais madura espiritualmente, você já deveria ser uma mestra do bem e ainda encontra-se com atitudes que demonstram meninice na fé? O quanto que o nosso Deus tem sido longânimo para contigo? Então, assim como Deus sempre foi, e nós vemos porções recheadas na palavra de Deus, da paciência do Senhor, desde a criação. Lembra nos tempos de Noé? Quando ele disse assim, olha, eu vou destruir a terra com o dilúvio. E aí lá no Pedro, lá no Novo Testamento, faz referência a essa história de Gênesis, dizendo que 120 anos depois, de fato, que o Senhor disse que ia destruir a terra, destruiu com o dilúvio, mas se passou 120 anos. Imagina o tamanho da paciência para que o nosso Deus tem conosco. O tanto de longanimidade, um ânimo longo, que não é pavio curto, porque tem mulheres que não tem mais nem pavio, de tanta paciência que falta, não é verdade? Então, dando um pequeno vislumbre apenas das palavras, antes da gente adentrar aqui no estudo, para você que está chegando agora, não ficar por fora, mas já ter uma noção do que é que nós estamos tratando, certo? E aí, antes de entrar na questão de longanimidade, lembre-se também já de um exemplo prático. Quando você vai a uma consulta médica, ilustrando o que eu falei, né, que a gente precisa ter paciência, como é que você é chamada lá? Será que porque você tem o melhor dos planos de saúde, ou mesmo que você seja atendida pelo SUS, ou uma consulta marcada, como é que você é chamada lá? Paciente, não é? E olha que nós temos que ter muita paciência, não é verdade? Quantas vezes, ainda ontem eu estive em uma das consultas para fazer uma medicação que eu faço constantemente, né, periodicamente. Eu tenho plano de saúde, mas eu aguardei pacientemente 1h30 para ser chamada, e não era consulta, era para fazer uma medicação na veia, né? Então vejam, nem quando a gente paga os melhores planos, a gente deve se afobar e querendo ser logo. Por mais que as agendas sejam marcadas, nós precisamos ter paciência. Então tudo isso é só para ilustrar o quanto que nos falta paciência. Ai, Cíntia, mas fala logo aí do tema porque eu já estou impaciente. Calma, calma, calma. Nós vamos chegar lá, tá certo? Pois bem, vamos lá. E a questão da tolerância e amor, ou como algumas traduções, a Revista Atualizada nos diz, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. É exatamente a disposição no coração para tolerar, não é? Com pessoas que são difíceis. Você conhece alguma pessoa difícil na vida? Sim, Cíntia, eu vejo todo dia uma quando eu olho no espelho. Talvez você seja uma pessoa muito difícil. Talvez você tenha que começar tendo tolerância consigo mesma, não é verdade? Não, Cíntia, eu sou até uma mulher paciente, mas eu vou te contar. Aquele meu filho, aquela minha sogra, o meu marido. Senhor, manda os pássaros vir cantar aqui no Jardim da Bênção. Me tira toda a paciência. Então nós vamos aprender hoje a como adquirir biblicamente, o que é que a Bíblia fala sobre paciência e tolerância amorosa, tá certo? Então vamos lá. Vamos primeiro trazer algumas definições que o autor nos traz sobre o que é paciência. Paciência é a capacidade de aceitar uma situação difícil que vem de Deus sem acusá-lo do mau procedimento. Como assim? Vou explicar para você. Presta bem atenção. Às vezes, a gente até aceita aquela situação que foge totalmente do seu controle, mas a gente faz como que murmura ou acusa o próprio Deus. Ou será que você pensa que todas as circunstâncias não estão sob o controle do Senhor? Nosso Deus é soberano. Então, querida mulher, se você tem passado por situações difíceis, se você tem passado por conflitos e ainda não sabe como resolver, lembre-se que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E a gente tem certa convicção, uma convicção absoluta de que a vida é repleta de situações difíceis. E quando eu falo difíceis,
Eu posso ilustrar dizendo de todas as formas, de todos os tamanhos possíveis. Muitas de nós passamos até pacientemente, né? Ou somos pacientes, quando lidamos com algumas provas que são de uma proporção maior. Mas às vezes nos desequilibramos quando passamos por situações que são pequenas e ínfimas. Quer ver uma provação menor, por exemplo? Algumas situações do nosso cotidiano, pode ser instrumento inclusive de provação. Esperar o sinal abrir no trânsito, você é daquelas que fica irritada, que fica buzinando o tempo todo, não é? Que fica conversando com o motorista do outro lado, tendo plena ciência de que o motorista não está te ouvindo, mas você conversa sozinha, não é? Eu espero que você não seja daquelas que inclusive faz questão de fazer alguns sinais lá no trânsito que não glorifica a Deus. Porque muitas vezes você fica irritada, por quê? Porque o motorista da frente não anda. Eu estou falando de uma situação ínfima, pequeníssima, né? Ou, por exemplo, às vezes você acaba se atrasando por ir à igreja por causa de alguém da família. Um filho que tem um passo mais lento. São situações que não acontecem com vocês, não é? Ou porque você queria que as pessoas tivessem a mesma passada que você. Você precisa entender que Deus nos criou de forma diferente. E às vezes as coisas que mais nos tentam a impaciência são exatamente as pequeníssimas provações da vida. Eu queria ilustrar com alguns exemplos de paciência citado na Bíblia. Veja bem, Tiago capítulo 5, dos versos 7 a 11, depois você lê com calma, né? Ele nos sugere Jó como exemplo de paciência. A Bíblia fala o que sobre Jó? Jó era um homem perfeito, em algumas traduções diz que Jó era um homem íntegro, ou seja, servia a Deus com todo o seu ser e procurava honrá-lo com tudo que tinha e o que ele era, não é? Era um homem honesto e a Bíblia é muito clara, enfatiza quando diz assim, era um homem que temia a Deus e inclusive evitava o mal. E Jó simplesmente foi provado. Provado por quem, Cíntia? Pelo próprio Deus. Mas eu não acredito, eu achei que era Satanás que me dava esses problemas. Querida mulher, Deus, ele não está alheio ao que acontece na sua vida. Guarda essa frase aí. Às vezes, Deus permite que eu e você sejamos provados para podermos aprender a adquirir paciência. É mais ou menos como a gente faz com os filhos. Às vezes a gente dá algumas provas um pouquinho mais difíceis para ver se ele vai passar ou não naquela prova, né? A Bíblia diz, lá no próprio livro de Jó, capítulo 1, dos versos 20 a 22, que a reação de Jó não foi ficar questionando Deus, mas que Jó se levantou, rasgou a sua roupa, raspou a cabeça, lançou-se em terra e, pasmem, adorou ao Senhor e disse, nu eu saí do ventre, e nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E só para você ter um pequeno vislumbre do que estava acontecendo com Jó, Jó não estava passando por prova como às vezes eu e você passa, provinha pequena, que nem dessa muitas vezes nós somos aprovados. Jó simplesmente tinha perdido todos os seus filhos. Cada hora chegava um dos seus servos dizendo, ó, morreu um, morreu o outro, morreu o outro. Interessante que ficou só a esposa murmurando no ouvido de Jó, né? E alguns amigos também dele. E ele não simplesmente perdeu a família, mas Jó era um homem riquíssimo e perdeu tudo que se tinha. Ah, meninas do meu coração, como nós precisamos aprender a sermos pacientes conforme Deus deseja. Eu queria que você identificasse alguns sintomas da impaciência, porque a impaciência é o oposto da paciência, obviamente, né? Veja bem, mulheres que são impacientes, observem alguns dos sintomas. Tem má vontade de trabalhar mais nos relacionamentos. O que isso significa? As pessoas impacientes, elas são muito rápidas em desistir de amizades e de pessoas, ou até relacionamentos familiares que sejam difíceis. É melhor me afastar logo dessa pessoa. E aí daqui a pouco nós vamos falar sobre tolerância ou suportar, que encaixaria muito bem aqui. Então, um dos sintomas de uma mulher impaciente é exatamente não conseguir caminhar perto de pessoas que é diferente de você. Eu não estou dizendo com isso
que você não deve escolher amizades. Normalmente a gente escolhe amizades, mesmo no meio do povo de Deus, de pessoas que têm alguma semelhança conosco de alguma forma. Mulheres mais interessadas na palavra, mulheres que são servidoras, mulheres que têm interesse de servir ao Senhor. Eu não sei qual é o seu critério, mas eu queria incentivar você a fazer uma autoanálise. Será que você não tem sido uma mulher impaciente? Outro sintoma de mulher impaciente: pressiona indevidamente. Eu estou falando, não é impressiona, é pressionar, do verbo de pressão, tá? Indevidamente exige que a pessoa mude de acordo com o seu querer. Você já passou por isso? Você quer que o seu filho seja exatamente como você idealizou. Você quer que o seu esposo seja aquele homem que você quer que ele seja, mas eu queria dizer para você que você não tem esse potencial. Não fique irritada comigo, calma, não sai, ainda tem mais coisa maravilhosa para você aprender, né? É o Espírito Santo, amada irmã, que tem a própria agenda dele, não é você quem vai ditar, certo? Quando eu falo de agenda, uma agenda de conversão, uma agenda de santificação, a Bíblia diz que Deus pensou em nós quando nós ainda nem existíamos. Se ele for um eleito do Senhor, ele vai se converter. A própria agenda de santificação, porque às vezes já é convertido, mas está naquele processo de santificação, não é? Que é todo dia, uma busca diária que eu e você deve ter relacionada às coisas de Deus. Você é uma mulher santa, você é uma mulher que vive como uma cidadã do céu, você é uma mulher que sabe separar a melhor parte e que busca por ela, porque a melhor parte está sempre na pessoa de Cristo Jesus, que sabe se aquietar na presença do Senhor, nunca trocar coisas excelentes, como ouvir a palavra de Deus, como você que está priorizando agora esse estudo, por coisas menores, passageiras, supérfluas. Nós não podemos colocar a nossa vontade acima da vontade do nosso Deus, por conta simplesmente da nossa falta de paciência. Até porque isso é vã. Quem sou eu e quem é você? Você precisa se colocar no seu devido lugar. Eu gostaria de enfatizar a caminhada bíblica. Ela vai te ajudar a você entender quem você é. Lê a Bíblia toda, cada dia um pouquinho, durante todo o ano. Você vai ver quão pequena você é, quão frágil você é. Essas ideologias absurdas desse mundo, de que você vence, que você vai, você é a mulher superpoderosa, você é a mulher maravilha. Essa ideologia do feminismo é antibíblica. Quando nós compreendemos quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sabe quando é que você vai saber que o nosso Deus é grande? Quando você souber o que Ele revelou sobre Ele. Não é os seus achismos, não é as falsas doutrinas desse mundo virtual, mas é você ler, ter uma caminhada diária, o seu coração bater assim, ferventemente, diariamente ou fervorosamente, né? Pelas coisas do Senhor. Vida de oração. Quanto tempo você gasta orando na presença de Deus, falando com Deus, tendo sua caminhada diária? Deus vai amoldar o seu caráter. Você vai deixar de ser uma mulher impaciente e vai passar a ser uma mulher paciente. Então veja que a paciência também é definida como a capacidade de, em meio à aflição física ou mental, não deixar, presta atenção, que emoções se tornem pensamentos, palavras, atitudes ou até mesmo ações pecaminosas, especialmente em relação a Deus e em relação às outras pessoas. Tem mulheres que não conseguem lidar bem com o sofrimento, reclamam a respeito das circunstâncias, estão sempre fazendo a pior interpretação possível. Tem mulheres que desenham o quadro da miséria com a moldura da desgraça, não é assim? Por conta, muitas vezes, de não saber lidar com os conflitos que aparecem no nosso dia a dia. Pois bem, quero dizer para você que Deus chama o seu povo para sofrer. Deus nos deu a graça não apenas de crer, mas também de padecer. E em nenhum período e versículo da Bíblia
A teologia da prosperidade que é pregada por aí, de que você não deve aceitar isso, que você não deve aceitar aquilo. Leia a Bíblia e as coisas vão ficar mais claras na sua cabeça. Só que o que eu quero te dizer é que Deus chama o seu povo para sofrer, mas Ele dá graça para nós aprendermos a lidar com o sofrimento, não de qualquer jeito, mas de maneira sábia. Só que isso mexe com o nosso coração, amada mulher, você sabe do que eu estou falando. Ele enche, onde abundou o pecado, Ele superabundou a graça. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Olha aqui, destinado a provar-vos. Deus nos permite, como um pai bondoso, muitas vezes, a passarmos por conflito, para que eu e você, como uma prova, sejamos aprovados e não reprovados. Até quando você vai ficar sendo reprovado nesse pré-requisito tão importante na resolução de conflitos, chamado paciência? E aí talvez você diga assim, Cíntia, mas por que é que nós passamos por provações? Tiago, capítulo 1, dos versos 2 a 4, depois você lê e nos diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Nosso Deus não quer deficiência em nós em relação ao nosso caráter cristão. E quando nós não passamos por conflitos, o nosso caráter não é forjado. Então é melhor eu e você aprendermos logo o que Deus quer nos ensinar. Porque as provações servem sim para testar a nossa fé, para nos santificar, para nos disciplinar, para nos ensinar a dependermos mais de Deus e não confiarmos no nosso próprio eu. Mostrar a sua força em nossa fraqueza e para nos ensinar a ter paciência. Esse relato está fundamentado no livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 2 ao versículo 4. E aí talvez você me traga mais uma pergunta, mas Cíntia, como é que eu vou me regozijar em meio às provações? Coisa simples. Valorize mais os propósitos de Deus do que os propósitos seus ou humanos. Creia que Deus está no controle, que Ele está permitindo você passar por isso. E, aliás, preste bem atenção, a Bíblia diz que Deus não nos dá prova além das nossas forças. Quando Ele vê que você não aguenta mais, Ele dá o escape. Ele não vai colocar um fardo que a gente não consiga, uma prova que a gente não consiga passar. Então, querida mulher, o que você está passando é permissão de Deus para tratar do seu caráter e para que você se torne santa, aprovada, perseverante e consiga sim ter mais paciência. Como que eu consigo me regozijar em meio às provações? Fixe a sua mente nas coisas de Deus para impedir que pequenos ou que pequemos em meio ao sofrimento. Se tivermos que passar por sofrimento, peça graça ao Senhor para que não venhamos a pecar contra Ele. Outra forma de regozijar nas provações, reconhecer que Deus não nos deve explicação do porquê que Ele faz determinada coisa. Você já parou para pensar? A gente questionar Deus, olha aqui, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Mude a pergunta por quê e coloque para quê. Qual é o teu objetivo, Senhor? Eu tenho certeza que é para te educar, para te santificar, para te ensinar, para te fazer perseverar. E assim você poder entender que tudo que nós temos e somos vem do Senhor. Como que eu posso ainda me regozijar em meio às provações? Interpretar o lidar de Deus com você de maneira positiva, crendo que Ele faz o que faz para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, Cíntia, até as provações? Sim, até elas. E você deveria se alegrar por elas. Eu e você precisamos aprender essas verdades para que a gente não venha a desonrar o nome do Senhor e deixar de viver de modo digno do Evangelho, né? Como cidadãs do céu. Paciência, ainda como definição, é a capacidade de suportar a tribulação sem recorrer a qualquer meio pecaminoso de livramento. E nós temos várias situações na Bíblia de vários personagens que lidaram com conflitos, mas que puderam, com exemplo de paciência, glorificar a Deus. Davi foi um deles, né? Quando teve toda a chance de pecar, de matar inclusive um dos seus inimigos que se levantou contra ele,
Mesmo sem ele ter feito mal, que era Saul, ele preferiu não fazer. Paulo, próprio Paulo e Silas, né? Quando estavam presos, que Deus enviou inclusive um terremoto para os livrar da prisão, eles ficaram por perto para serem usados por Deus, porque quando o carcereiro disse, meu Deus, eu vou morrer, porque os presos, as cadeias se abriram, eles fugiram, e o servo do Senhor disse, não, não temas, nós estamos aqui. Observem os conflitos vindo. E as pessoas, os homens, as mulheres de Deus. Abigail, um grande exemplo de mulher que estava passando por um conflito gigante, que levava, dependendo da postura dela e por conta da atitude do seu esposo, do esposo dela, Nabal, tido como louco, ia levar todo mundo à morte. E Abigail, de forma sábia e prudente, foi usada por Deus para resolver aquele conflito. Com toda a sabedoria, se humilhou, olha lá as aplicações conforme nós estamos falando, diante do rei. Foi mansa, foi paciente, soube aguardar, teve disposição de dar exatamente aquilo que o rei pedia e todo o povo viveu, sua família, suas servas, inclusive ele também, Nabal. A mulher, que a gente não sabe o nome, que lá em 2 Samuel capítulo 20 fala da cidade de Abel, que viu que toda a sua cidade ia morrer. E lá na cidade de Abel, depois você leia aí, essa abeliense ou abelina, né? Levantou-se, como foi levantada como instrumento do Senhor, e disse, mas aqui a nossa cidade é conhecida por pessoas sábias e pacíficas. E o que é que o Senhor deseja para que as pessoas não morram? E o rei disse, a cabeça de tal fulano, porque tinha um homem lá fazendo um monte de coisa errada, e ela se posicionou corajosamente, mas humildemente, com toda diplomacia, com mansidão, com paciência, com humildade. Vocês estão vendo que todos os conflitos se resolvem assim? E depois, então, o Senhor vai ter a cabeça daquele sujeito. Às vezes a gente não quer se incomodar porque um sujeito está atrapalhando, porque não quer tirar aquela pessoa, e às vezes a gente perde todo o restante. Tem coisas que a gente tem que cortar o mal pela raiz. Aquela mulher com certeza era cristã, com certeza Deus aprovou a atitude dela. A cabeça de quem estava atrapalhando a vida de toda a cidade foi entregue ao rei e houve paz naquele lugar. Amada mulher, pessoas impacientes estão frequentemente à espreita de algo que lhe traga alívio. E eu gostaria de deixar aqui algumas maneiras pecaminosas que muitas vezes você acha que vai se livrar do problema. Quer ver? Primeiro, atacar o oponente pessoalmente para que ele fique irado e vá embora. O oponente é outra pessoa. Então, para você ficar livre do problema, quem é ou a mulher que é impaciente, ela fica atacando o outro. Ah, mas eu só fiz isso porque você fez isso primeiro. O erro de um não justifica o erro do outro. Então, observe, se você não age dessa maneira, se você for se identificando, significa que você não está do lado de uma mulher paciente, e sim impaciente, né? Outra maneira pecaminosa de se livrar do conflito, mentir para sair do conflito, para acabar logo com aquilo, se ver livre. Mas a Bíblia diz que não é para a gente mentir. Você não precisa mentir para resolver o conflito. Isso não agrada a Deus. Ou outra possibilidade, acusar falsamente a outra pessoa, o oponente, e intimá-lo para que inclusive concorde com você. Você acusa falsamente e diz, ó, eu vou fazer mais ou menos isso, e você confirma o que eu estou falando para a gente resolver logo a situação. Quer ver? Um casal queridíssimo que fez isso, Ananias e Safira. O povo estava levando as ofertas para a casa do Senhor, ninguém era obrigado, mas eles quiseram fazer igual a todo mundo, e eles mentiram, eles combinaram a mentira, e não é à toa que um morreu quando foi no altar, quando o sacerdote da época perguntou, e quanto foi a oferta para um? E eles mentiram, caiu lá e morreu. A outra, quando perguntou, falou o mesmo valor que eles tinham aqui, ó, combinado falsamente, né? O valor, também morreu. Você só acredita porque está no texto bíblico. Talvez se você não tivesse esse relato lá, você dizer, oh, os irmãos eram tão bonzinhos, deu uma oferta tão alta que infartaram lá no meio da casa do Senhor, não é? Mas a gente sabe que eles morreram porque eles mentiram para resolver logo o conflito, mas nem existia, na verdade, conflito, porque não tinha se estipulado nenhum valor. Eles poderiam perfeitamente dizer assim, olha, nós vendemos aqui esse terreno por 100 mil, ficamos com 50 mil nós vamos ofertar a casa do Senhor, não teria problema nenhum. Mas quantas vezes você também age assim? E o pior, uma outra forma, uma outra maneira pecaminosa de tentar
as pessoas impacientes resolver o conflito é usar as escrituras de maneira errada, de propósito, a usar, muitas vezes, até mesmo força física, quer seja verbal ou oral, né? Ou fisicamente mesmo. Então aqui eu deixo para vocês algumas maneiras pecaminosas que a Bíblia nos traz, de formas que não agrada a Deus, para tentar se ver livre do problema ou tentar resolver o conflito, né? Devemos sim, minhas queridas, dar graças a Deus em toda e qualquer situação, porque em Hebreus nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Jó nunca questionou a soberania de Deus, muito menos as circunstâncias, que eu tenho certeza que nem eu e você não passa, não estou minimizando o seu conflito, o seu problema, mas eu e você não tem passado nem 10% do que Jó passou. Tenhamos Jó como exemplo de alguém que glorificou a Deus. A paciência, portanto, ela é necessária para vermos o que Deus quer e como Ele vai operar nas provações para o meu e o seu bem. Você não deve esquecer jamais desse pré-requisito, né? Nossas mentes, muitas vezes, elas exageram, elas pintam um quadro de sofrimento nas provações que é, inclusive, muito além da realidade. Tem muita mulher que gosta de se vitimar. E olha aqui, se você é desse tipo, muito cuidado, porque isso se torna pecado. Você não precisa se vitimar diante do sofrimento, diante da provação, diante do conflito. Busque a vontade de Deus. Quantas pessoas não fizeram isso? Os próprios israelitas, se a gente parar no texto bíblico, eles não tiveram paciência de caminhar pelo deserto como consequência das suas atitudes. A impaciência no deserto fez com que eles reclamassem, inclusive sarcasticamente, do próprio líder, de Moisés contra Deus. Vocês lembram o que é que eles diziam? Leia depois lá em Êxodo, capítulo 14, mais ou menos, versículo 11. Eles diziam a Moisés: será que por não haver sepulcros lá no Egito, tu nos tiraste de lá para que nós morrêssemos aqui nesse deserto? Por que nos tratas assim, fazendo-nos sair do Egito? E aí eles tinham saudade, porque lá no Egito a gente comia pepino, cebola, alho. Meu Jesus, olha o cardápio que eles tinham saudade. E eles ainda diziam assim: porque lá a gente comia de graça. Que de graça, minhas irmãs? Ganhava o quê? Comia o pão, penoso pão, de escravidão. Um trabalho escravo, não ganhavam nada. E eles estavam com saudade, porque muitas vezes são até irônicos, né? Os impacientes para atingir aqueles que verdadeiramente estão fazendo. Então, minhas irmãs, paciência também é a capacidade de se alegrar ou regozijar-se com a certeza de que essa aflição presente, ela vai produzir sim em mim e você um caráter piedoso, que é de grande valor diante de Deus, não somente nessa vida, mas também na próxima. Estevão foi até apedrejado, passou por um conflito gigante e morreu. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus estava de pé para receber Estevão, como que aprovando aquela atitude. Não ficou lá esbravejando, gritando, berrando, como muitas vezes eu e você faz. Como precisamos melhorar na questão da nossa paciência. Peça a Deus que seja mais paciente. Peça ao Senhor que amolde o seu caráter para que você consiga verdadeiramente glorificar a Ele e se portar como uma cidadã dos céus, né? E agora eu queria falar um pouquinho sobre tolerância. Entendeu tudo sobre paciência? Claro, Cíntia. Se você entendeu, é assim. Se não é já, passa o próximo logo. É ligeiro que eu tenho... Calma, ainda não entendeu nada, vai ter que ouvir tudo de novo. O que seria a palavra tolerância? Veja que no texto aqui nos traz a expressão suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra tolerância literalmente significa suportar, persistir, perseverar. Não desista das pessoas. Se você hoje é uma cristã, com certeza alguém investiu na sua vida espiritual. Orando, lhe entregando Bíblia, lhe discipulando, sendo sua professora de escola bíblica dominical. E até hoje, com certeza, ainda tem pessoas que são instrumentos de Deus para te ensinar. É ou não é?
Quando muitas vezes a tolerância é relacionada às pessoas, não tem como a gente ter tolerância se a gente não for paciente em relação, inclusive. E muitas vezes, eu não estou dizendo que você tem que concordar, mas muitas vezes, as fraquezas de alguém. E a gente só vai ter esse olhar que vem de Deus se essa tolerância, se esse suportar vier qualificada com a palavra amor. Ó, tá vendo esse coraçãozinho aqui que simboliza o amor? Beijinho para você. Sem amor de nada vale. Muitas vezes nós até temos a capacidade de reconhecer e apreciar o que Deus fez, com cada pessoa sendo diferente, mas nós não temos paciência com aqueles que são mais fracos, com aqueles que são novos na fé, com aqueles que já deveriam ser mestres, os mais antigos também. Então, minha irmã, se você é uma pessoa que conhece a Deus, vou lhe fazer um pedido. Não dê trabalho, não. Não seja uma mulher causa de conflito na vida de ninguém. O Senhor deu a cada um de nós diferentes habilidades. Todos nós somos membros de um só corpo. Deus deu capacidade para uns, dons, né? Formação, gosto, cor de pele, altura, formato do corpo. A tolerância ela vai reconhecer e aceitar esse fato como bom e não como ruim. Você não é a medida de todas as coisas. Lembre sempre dessa frase. Então, tolerância é a capacidade de distinguir, muitas vezes, inclusive, questões pecaminosas de questões não pecaminosas. Você consegue, pelo menos, ter esse discernimento? Você consegue saber? Observe que, quando a gente vê esses pré-requisitos, um sempre complementa o outro. Humildade, mansidão, paciência, suportáveis em amor ou uma tolerância amorosa. Tolerância é permitir que os outros tenham, inclusive, a liberdade de se expressar, de se desenvolver com o seu próprio estilo de vida. Claro que dentro dos limites das escrituras, sem necessariamente ficar julgando. Por que muitas vezes você quer tirar o cisquinho do olho da outra, se no seu tem uma trave gigante? Cuidado para você não se tornar legalista. Parece ser zelo, mas os legalistas, eles são intolerantes, essa é a palavra, no lugar de tolerância, é intolerante, com muitas vezes a fraqueza dos outros. Ah, se o Senhor agisse com nós, com intolerância, não teria uma de nós viva nessa terra. Uma pessoa, uma mulher que é tolerante, ela não faz julgamentos simplesmente por fazer. Tem filtro bíblico? Tem maturidade bíblica? Tem. Mas ela não condena aquela pessoa que está precisando de ajuda. Ela tem um olhar misericordioso. Ela tem um olhar que se compadece do outro. Como Jesus se compadecia das multidões, que via cada uma delas como ovelhas que não tinha pastor. Você é assim? Nós podemos até pensar em pelo menos 2 tipos de cristãos, né? Cristão, digamos assim, mais fraco, um cristão um pouco mais forte. Essas não são as melhores palavras, mas eu vou utilizá-las. O cristão mais fraco, ele é zeloso, mas ele não é bíblico. O cristão mais forte, não existe zelos que não sejam bíblicos. Tá vendo que os dois têm zelo, mas um é bíblico e o outro não. O cristão mais fraco, ele tem consciência, mas ela não é treinada biblicamente. O cristão mais forte, ele também tem consciência, só que é totalmente bíblica, é treinada biblicamente. O cristão mais fraco julga o pecador ou o pecado como o irmão mais forte. O cristão mais forte, ele olha para o pecado e diz, isso não é para mim, eu vou ajudar o meu irmão. De que lado você está? Será que você para pensar na possibilidade de que existe várias pessoas, inclusive na sua família, ou talvez você mesmo, na sua igreja local, na sua cidade, no seu estado, no nosso amado Brasil, que passa por uma situação tão difícil e que precisa de mulheres sábias, capacitadas, humildes, mansas, pacientes, tolerantes com aquilo que a Bíblia não é uma tolerância que vai contrária à palavra de Deus,
Porque hoje a gente vive com várias ideologias que dizem assim, você precisa aceitar as coisas. Não é esse tipo de tolerância que nós estamos falando. Nós estamos falando que nós devemos tolerar e ter o respaldo bíblico. E não os nossos achismos ou essas ideologias que têm sido colocadas muitas vezes como regra para cada um de nós, em que a gente não pode nem ao menos se pronunciar. Tolerância, com certeza, é a capacidade de, nos relacionamentos mais estreitos, conseguir distinguir entre questões simples de questões complexas. Você é essa mulher, uma mulher madura, uma mulher tolerante, uma mulher que já deveria ser mestra do bem, uma mulher que tem vida com Deus, uma mulher de oração, uma mulher que pode aconselhar outras mulheres, como é maravilhoso quando nós temos mulheres. Isso é bênção de Deus. Se você tem mulher assim, sinta-se abençoada. E que tal você querer, anelar, desejar para a glória de Deus, ser um instrumento do Senhor na vida de tantas pessoas? O nosso grande problema, irmãs, é que às vezes a gente bota as mãos pelos pés, não é, mulher? A gente não é tolerância, não tem tolerância, zero de tolerância. Mas isso é uma característica, é um fruto do Espírito. Nós devemos aceitar as pessoas, não o pecado delas, mas sabendo que elas poderão ser regeneradas na pessoa de Cristo Jesus. Olhar com um olhar de misericórdia, mostrar amor ao teu vizinho, ao teu irmão. Tem um hino que nos diz, né? O teu amor não será mesquinho. A fraqueza do outro, mostra amor. Mostra amor, olha, meu irmão, isso aqui que você está fazendo está errado, mas eu queria te ajudar a fazer correto. A Bíblia nos diz assim, assim, assim. Ora, Romanos 15:1. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Com isso eu não estou dizendo que é fácil, mas é mais cômodo, né? Você simplesmente afastar essas pessoas do seu caminho. Só que muitas vezes essa pessoa é você mesma. Muitas vezes essa pessoa está dentro da sua casa. As pessoas mais difíceis são as pessoas que mais precisam saber que são amadas. Vou repetir. As pessoas mais difíceis são as pessoas que mais precisam saber que são amadas. E quando eu falo ser amadas, eu não estou dizendo que é para você ser conivente com o erro da pessoa. Você não ama o pecado, mas você ama o pecador. Afinal de contas, ali tem a imagem de Cristo Jesus. Você não deve desistir das pessoas assim. Peça a Deus para que você seja um instrumento dele na vida de muitas pessoas. Então veja, queria fazer algumas perguntinhas para você. Com quem você entra em conflito na grande maioria das vezes? Pensa aí um pouquinho na sua vida. O que nessa pessoa lhe irrita tanto? Com quais comportamentos de caráter você tem dificuldade de ser tolerante? Começa a fazer uma autoavaliação da sua vida. Porque, às vezes, quando eu estou falando aqui, você está sempre pensando nos outros. Eu queria que você pensasse em você. Quando a gente se conhece um pouco mais, a gente tem condição de ajudar mais, ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Devemos sim, queridas, confrontar o pecado. O pecado veio para ser confrontado e não para ser acariciado. Pecado, perdão, tem que ser deixado para trás. Confrontar o pecado, pararmos de sermos, inclusive, uma mulher egoísta, uma mulher obstinada e achar que nós somos a medida de todas as coisas. Não tenha dúvida que uma mulher que é tolerante, ela tem a capacidade de reagir de maneira amorosa, inclusive relacionada à imaturidade dos outros, né? Sem necessariamente baixar o seu padrão bíblico. Como precisamos de mulheres mais maduras, como precisamos de mulheres mais tolerantes, mais pacientes, mais humildes, mais mansas, mais cheias de amor. Aliás, o nosso tema do quadriênio envolve muito amor, né? Coríntios 13:13. Fé, esperança e amor. Da maior de todas delas está o amor. Sem amor, de nada vale. Você pode ser a mulher mais trabalhadeira, a mulher mais bonita, a mulher mais diplomata, mas se não tiver amor, isso não agrada a Deus. Deus é a fonte do amor. Ele é a essência do amor. E Ele, sim, nos ajuda e nos capacita a, inclusive, sabermos quando é correto ser longânimo com o pecado,
Mas como assim, Cíntia? Com pecado você correta? Quando é que nós sabemos que a pessoa que está pecando está consciente e trabalhando, inclusive, para corrigir o problema? Além disso, é necessário também mostrar tolerância para outros. 2 tipos de pessoas que podem estar em pequenas desvantagens em relação à sua própria santificação, que são os novos convertidos e os crentes fracos. Você precisa ajudar a discipular essas pessoas, você precisa acolher essas pessoas, você precisa se lembrar de que se você for uma dessas que acolhe os novos, mas aquela irmãzinha, ela faz aquilo porque ela ainda não sabe que é errado. Não, Cíntia, ela sabe sim, mas que tal você então ensinar? A Bíblia diz lá em Tito, mulheres maduras ensinam as mulheres mais novas. Desde as nossas crianças, os nossos adolescentes, as nossas jovens, as nossas mulheres senhoras, e quando eu falo mulheres maduras, não significa idade cronológica. Tem uma série inteira aí na nossa playlist, Mulheres Ensinando Mulheres, nós vamos relatar cada item colocado ali no texto bíblico, nas verdades bíblicas, sobre como nós devemos agir. Então nós precisamos ter mais paciência, ser mais tolerante, de forma especial com os novos convertidos e com os crentes mais fracos. Você pode ser um grande instrumento do Senhor. Olha, eu estou aqui no Rio Grande do Sul há 14 anos. Há 12 anos seguidos, eu sou professora de escola dominical da sala de catecúmenos, ou seja, a sala de novos membros. Todo mundo que chega na igreja são meus alunos, inicialmente, né? Nós passamos um ano inteirinho eu dando aula dominicalmente para eles. Só não estou se eu tiver em uma outra atividade relacionada a outras funções que Deus me deu, como presidência sinodal sul do Brasil, ou visita junto com meu marido em uma das 12 congregações que nós, graças a Deus, já cuidamos aqui, plantamos aqui no Rio Grande do Sul. Um ano, tem que ter muita paciência para ouvir a história. Muitos deles chegam feridos, machucados. Eu digo que é a UTI da igreja, né? Chegam extremamente frágeis, mas a gente fica um ano ali ensinando a Bíblia, Confissão de Fé de Westminster, bases fundamentais para ter uma doutrina firme e bíblica, como conversão, o ser de Deus, adoção, justificação, né? O que é, para onde eu vou depois da morte, quem é o ser de Deus, o dia do Senhor, são 36 capítulos, nós estudamos durante todo o ano. Aliás, um abraço para meus alunos aí de catecúmenos, nesse domingo nós vamos fazer o nosso encerramento. Eu vou dar aula, hein? E depois nós vamos ter o nosso almoço de confraternização, podendo dar glórias a Deus e graças a Deus por mais um ano. Você precisa ser um instrumento do Senhor, ter paciência, ser tolerante. Às vezes nós ouvimos as mesmas histórias. Eu digo que é tirar os carrapichos, os bernes da ovelhinha, né? Que chega ali muitas vezes com a mente toda confusa, mas o Espírito Santo de Deus vai trabalhando à medida em que a palavra de Deus vai sendo pregada de forma fiel. Quero encerrar deixando 7 diretrizes para você desenvolver, pedir ajuda a Deus a se tornar uma mulher mais tolerante. Primeiro, aprenda a procurar coisas boas nas pessoas. Todas as pessoas têm coisas boas para se ver. Por que você só encontra os defeitos nas pessoas? E quero deixar o versículo de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Lição de casa. Comece da sua casa. Aprenda a falar pelo menos uma coisa boa de cada um dos membros da família. Tomou nota aí? Ó, até os passarinhos estão dizendo que sim. Vou repetir. Primeira diretriz para você se tornar ou desenvolver, né? A habilidade dada por Deus de ser mais tolerante. Primeiro, aprenda a procurar coisas boas nas outras pessoas. Filipenses 4:8. Segundo, lembre-se do quanto Deus lhe fez dependente dos outros. Não só existe você na humanidade. Esse mundo egoísta, egocêntrico. Comece a enxergar o que está à volta. Vendo uma necessidade, atenda. Deixa o texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Leia de 18 a 26 para você meditar nessas verdades. Terceiro, considere que Deus pode mudar, inclusive, a sua opinião, como resultado de você dar ouvidos às outras pessoas. Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Aprenda a ouvir as pessoas. Deus te deu 2 ouvidos e apenas uma boca. 4. Não se concentre em questões doutrinárias secundárias.
Deixo aí para você, então, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Tem questões, irmãs, que você não tem que perder tempo, principalmente no mundo virtual, que tem de mulher perdendo tempo, debatendo questões secundárias. O que seriam questões secundárias? Questões que não vai deixar de eu ter fé em Deus. Ah, porque a irmã daquela outra igreja. Não, isso não vai atrapalhar a nossa caminhada de fé. Não perca seu tempo com isso, não gaste sua energia com isso. Isso não vai glorificar Deus, isso é vão. Sabe por quê? Quando chegar no céu, vai estar eu lá e a irmãzinha lá também. Questões primárias, salvação em Cristo Jesus, único e suficiente Salvador. Entenderam? Inclusive, já quero deixar um abracinho aí para nossas irmãs. Nós temos aqui no nossa Tarde das Mulheres, meninas da Igreja Batista, mulheres da Assembleia de Deus, mulheres da Igreja da Comunidade, pelo menos que eu saiba, né? Mulheres que são da Igreja Adventista, mulheres que são da Cristã do Brasil. Um abraço especial para vocês, mulheres católicas. Olha aqui, a palavra de Deus ela vai chegando para todas nós. 5. Quando você perceber que está jogando ou sendo crítico a alguém, ore por essa pessoa. A Bíblia diz que a gente tem que orar. Orar sem cessar. Orar, inclusive, pelo que nos perseguem. 6. Estabeleça o alvo de ter uma consciência programada biblicamente. Sabe por que você é assim? Porque você não conhece Bíblia. Você tem muito tempo de cristã, mas você não conhece Bíblia. Você ainda não aprendeu que o Senhor diz assim, olha, o campo é grande, a seara é gigante e os trabalhadores são poucos. E às vezes você até ora para que Deus mande mais trabalhadores. E isso não é errado, porque é ordenança bíblica. E quando você ora, você deve lembrar assim, opa, aqui já tem mais uma trabalhadora. Porque é muito fácil você dizer assim, ó, eis-me aqui, Senhor, envia quem está me ouvindo. Não, eis-me aqui, envia-me a mim. Tome consciência do seu lugar. Deus deseja lhe usar para a glória de Deus, onde você está. Pare de ter preguiça espiritual. Pare de ser omissa na sua responsabilidade, no seu chamado que Deus lhe deu. O ano está findando, você precisa fazer uma reflexão do que você fez, do que você deixou de fazer. E não diga que não tem tempo para servir a Deus, porque todas nós, o Senhor nos dá 24 horas. A grande questão é a prioridade do seu coração. Não faça com que o seu trabalho, o seu filho, a sua família, as bênçãos que o Senhor te dá, te dê tanto conforto que você não consiga reconhecer que Ele deve ser o primeiro lugar na nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Última diretriz, lembre-se sempre de quando Deus foi longânimo para contigo. Romanos capítulo 2, versículo 4. Não esqueça de onde você veio. Não esqueça de onde você veio. Olhe para trás e veja o quanto Deus foi gracioso contigo, o quanto Deus colocou pessoas, mulheres, humildes, mansas, pacientes, tolerantes, para te abençoar. Ser tu uma bênção agora também na vida das outras pessoas. Cresça, amadureça, seja usada como instrumento do Senhor, apesar de você, apesar de mim, porque somos pequenas. Somos apenas servas lixo quando fizermos tudo que o Senhor nos diz. Mas o nosso Deus é grande, tremendo. E não se esqueça que a tolerância é um atributo comunicável de Deus, que pode ser, sim, até certo ponto, transmitido ao homem, porque Deus ele é tolerante, portanto nós devemos também ser tolerantes. Que Deus em Cristo te abençoe, que essa palavra fale profundamente ao seu coração, que comece contigo, que comece dentro da sua casa, que os seus filhos olhem para você e digam, a minha mãe mudou, eu vejo Cristo na minha mãe. Ainda que eles estejam afastados dos caminhos do Senhor, ainda que o seu esposo ainda não seja convertido, mas as tuas atitudes devem levar a luz de Cristo a brilhar aí dentro da sua casa. E também pela sua vizinhança, na sua igreja, na sua SAF, no seu estado, no nosso Brasil e onde quer que o Senhor nos chame. Gostaria de deixar, encerrando aqui, alguns abracinhos para algumas de vocês. Inicialmente eu quero deixar um feliz aniversário para algumas queridas que sempre nos acompanham, que fizeram aniversário a semana passada, esses dias, agora recentemente. Nossa querida Larissa de Serrolândia, não é, Lala?
Deus continue te abençoando, viu, Larissa, filha de Déia? Um grande abraço saudoso para você. Também a nossa amada Doriana, lá de Campo Formoso, mas que agora está morando em Curitiba, esposa do Joel. Que Deus fortaleça a vida de vocês como aniversariantes e que não exista nada mais importante na vida de vocês do que Cristo. Quero também deixar alguns abracinhos aqui para as meninas aí da região de Manaus, né, do Amazonas. Rebeca, que nos pede um abraço aí da IPB Tapauá. E todas as mulheres dessa região, que Deus continue te abençoando, né? Deixou escrito ali no nosso chat. Também a Elisete, a Jane, a Socorro, que estão sempre conosco. Que Deus continue abençoando vocês, né? Também a SAF de Baliza, um grande abraço para vocês aí. Na Bahia nós temos muitas mulheres que nos acompanham. Dona Cotinha, querida aí de Bonfim, que Deus continue abençoando a senhora. Eu sei que desde o início a senhora não perde uma tarde das mulheres. Junto com a Débora, a Kátia, né? A Samara, esposa do pastor Timóteo, a Gilda, a Linda, todas aí de Salvador, né? A Isa, a Leide, também a Ironice, a Silvandra, Leu, todas aí da igreja de Pirá, meninas, que Deus continue abençoando. A Jácia aí em Feira de Santana, Thaís, Soranice aí em Pintadas, né? Tia Dália, professora Miraná, Dona Antônia, todas vocês que nos acompanham nesta hora. Déa, Bela, também a Mara, a Thaís. Lá em Teresina nós temos a Cleciane, nós temos a Sinara, nós temos todas as esposas dos seminaristas. Nós temos a Lindalva aí na região Nordeste também, que sempre nos acompanha. Esposas de pastores são várias. Thaís, Sinara, Maíra, Leide, Jailda, Vânia, Meire, Cate, Ellen, Débora, Lindy, Érica, Rívia, Tânia, Clarice. Aliás, a Clarice, eu quero deixar um abraço especial. Se Deus nos permitir, a Clarice é nossa presidente da federação, a minha federação aqui. Esse final de semana estaremos aí em Farroupilha, conduzindo todo o congresso das nossas SAFs, 14 SAFs. Vai um abraço especial para vocês, mas sábado, se Deus quiser, eu vou revê-las e abraçá-las pessoalmente. Já estou orando pelo nosso congresso, né? Estivemos a semana passada já em Xanxerê, Santa Catarina. Beijinho para todas vocês. José, Maria, que fizeram surpresa para nós, tocando violino, os filhos da Kézia, né? A nossa querida Iraci, que nos recebeu, a Marisa, a Rosivelt, a Rô, a Edna, a Loís. Olha, todas vocês, as meninas de São Miguel do Oeste, as meninas de Caçador, as meninas de Chapecó, todas vocês foram tão queridas conosco, voltamos muito felizes. Que Deus continue abençoando a cada uma de vocês, tá bom, queridas? Quero deixar também um abracinho aqui para as nossas meninas da região sul, todas aqui de Canoas, são muitas cidades, muitos nomes, né? Também aqui temos alguns nomes aqui, a Fábio, que sempre nos ajuda, a Claudinha, que está sempre aí conosco, né, Claudinha? Sapucaia, a Débora, em especial, que me ajudou a confeccionar, né, a fazer, elaborar alguns dos slides, né, Débora? Deus continue te abençoando. Débora foi minha aluna da sala de catecúmenos. A Clébia, Porto Alegre, a Semilda, a Maíra, a Vanessinha, a Nilda, a Mônica, a Dona Ruth, a Cleonice, que já é do Paraná, amiga da Vânia, né? Eu já estou sabendo que vocês já receberam as Bíblias da Caminhada Bíblica. Que Deus abençoe, sabendo que você está fazendo com o seu esposo, está sendo uma bênção, né? Meninas da região, se quiserem adquirir mais, entre em contato que eu envio, tá bom? Todas as meninas aí de Santana do Livramento, a nossa fronteira, né? Uma das mais novas congregações, na pessoa da Josi. Um grande abracinho para vocês também. Aí em Curitiba, Silvia, Ibaiti, cidades ainda da região sul, Veranópolis, Bento Gonçalves. Mulheres queridas como Geni, Silvia, Dulce, Cida, Ligimar, Leila, Neuzi. Deus continue abençoando vocês, minhas queridas irmãs. Sem esquecer da nossa querida amiga, né? Da nossa Miriam aqui, a Érica, que tem nos acompanhado aí diretamente da Itália. Que Deus continue te abençoando, Érica. Que você seja um instrumento de Deus aí para passar esses estudos para mais mulheres. E por aqui, então, nós encerramos, aguardando por vocês na próxima semana, para já aprendermos como resolver os conflitos. Até lá, se Deus nos permitir. 2 de 2. Vem aqui no meu coração. Sinto às vezes como um turbilhão que me ataca
jogar no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera.